Olá pessoal, estou aqui de volta, eu, professor José Eduardo, para mais uma videoaula. Desta vez nós vamos tratar da quarta aula. Então nesta quarta aula vamos conhecer, vamos entender um pouco sobre o intemperismo dos minerais da rocha e introdução à formação dos minerais da argila. Então vamos para mais um momento de aprendizado, onde vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a pedogênese e a edafologia. O processo de origem, formação e transformação dos solos tem estreita relação com o intemperismo, bem como com a acumulação de material orgânico. Da rocha argila, a transformação dos minerais. Bom, o que vem a ser intemperismo? É um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que alteram e desintegram as rochas e seus minerais quando expostos na superfície terrestre. E qual é o papel da pedogênese nesse processo? O intemperismo é o primeiro e o mais importante passo para a formação do solo, pois a partir dele é que a rocha original se transforma em material de origem para a pedogênese. Então lembre-se que é a partir dessa transformação do intemperismo, a rocha passa por um processo de transformação que vem da origem efetivamente à pedogênese, ou seja, os novos solos. O intemperismo ele pode ser físico e químico. A velocidade e o tipo de intemperismo vai depender principalmente do clima, temperatura e pluviosidade, bem como do tipo de rocha e do tempo de exposição. Então, o intemperismo físico é a desagregação da rocha. E como é que isso funciona? É a quebra ou a desintegração da rocha em fragmentos menores, sem alterar sua composição química. E quais são os mecanismos? Nós temos a termoclastia, que é a variação de temperatura que causa expansão e contração, resultando em fissuras e fraturas. Temos a criotoclastia, que é o congelamento da água em fendas e poros da rocha, que expande e aumenta a pressão interna, quebrando-a. E temos a bioclastia, que é a ação física das raízes de plantas ou de animais, que se movimentam nas rochas, causando sua desagregação. Bom, e o intemperismo químico? A decomposição da rocha e dos minerais. Como a gente define isso? É um processo de descomposição da rocha, alterando a composição química dos minerais primários para formar novos minerais, que são os minerais secundários. E quais são as principais reações? Nós temos a dissolução, que é minerais solúveis como a halita e gesso, que se dissolvem em contato com a água. Temos também a oxidação. Desta forma, é a reação de minerais com o oxigênio da água, comum em minerais em ferro, como a biotita, resultando na formação de óxidos de ferro, responsável por aquelas cores que a gente observa, a avermelhada e amarelada de muitos solos. E também temos a hidratação, que é a adição de moléculas de água à estrutura dos minerais, causando expansão e enfraquecimento da rocha. A hidrólise, que é o processo-chave. Então, a hidrólise, temos aí a gênese dos minerais de argila. Então, é a reação mais importante do intemperismo químico. A água atua como reagente quebrando as ligações químicas de minerais como os silicatos. Bom, como é que funciona? Os íons do hidrogênio e a hidroxila da água substituem os cátions presentes na estrutura dos minerais primários. Então, da rocha argila, a hidrólise de minerais, como o feldspato, que é a rocha granítica, é um dos principais caminhos para a formação de minerais de argila, como a caulinita e a esmectita e a ilita. Os minerais da argila, os componentes fundamentais do solo, são os minerais da argila. Então, como a gente define? São os silicatos de alumínio hidratados com estrutura em camadas, filosilicatos, resultantes do intemperismo químico. Bom, e quais são os tipos mais comuns? A caulinita, mineral de argila com baixa atividade, comum em solos de climas tropicais e úmidos, os latossolos. Temos também as esmectitas, que são os minerais de alta atividade que se expandem e contraem com a umidade, comuns em solos com pouca drenagem, o vertissolos. E temos aí a ilita, que é um mineral de argila intermediário, geralmente encontrado em solos mais jovens ou de climas menos úmidos. Bom, e os componentes fundamentais ainda dos minerais da argila? Nós temos aí como importante a composição mineralógica da fração argila, que vai definir as propriedades físicas e químicas do solo,
como a retenção de água e a capacidade de reter nutrientes. Ainda assim, os minerais primários são definidos como os minerais encontrados no solo, porém, que não são formados no solo, uma vez que eles são cristalizados no magma. Ainda assim, enquanto que distintamente os minerais secundários são definidos como os minerais cuja formação ocorre no solo, resultado da cristalização promovida pelo intemperismo sobre os minerais primários. E os componentes fundamentais continuam. Alguns representantes dos minerais primários são quartzo, feldspato, plagioclásio, entre outros, assim como a piroxênio e olivina. Por outro lado, alguns representantes dos minerais secundários incluem os minerais de argila, ilita, morrilonita e a caulinita. A relação da pedogênese, ou a relação com a pedogênese da argila e a gênese do solo. A formação de minerais de argila é um dos principais processos de transformação da pedogênese. O tipo de mineral de argila presente no solo, bem como a quantidade, é o reflexo dos fatores de formação: clima, material de origem e tempo. E o estudo dos minerais da argila, a mineralogia do solo, é crucial para a classificação dos solos e para o manejo da agricultura de forma adequada. Algumas referências utilizadas nessa nossa apresentação, neste nosso momento, e eu desejo a todos bons estudos e até a próxima, pessoal.